Programar é a arte de usar a lógica para criar algoritmos. E aí, programador, tudo bem? Léo da Ambit Code aqui. Muita gente me pergunta, Léo, como eu aprendo lógica de programação de verdade? Lógica de programação é uma das coisas que mais dá trabalho quando você está começando e ela leva muita gente a desistir da programação. Eu já passei por isso, superei essa fase e nesse vídeo eu vou te mostrar como realmente aprender lógica de programação. Eu quis trazer para vocês, nesse vídeo, realmente um conteúdo que seja diferente do que a maior parte das pessoas fala, que seja mais aprofundado e que mostre para você os porquês das coisas, tá? Também preparei para você uma lista de exercícios para você praticar a lógica de programação, que mais ali para metade do vídeo eu vou falar sobre ela. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada pela lógica de programação. Na lógica de programação, o que significa lógica? Lógica é a arte de raciocinar de forma estruturada e ordenada. Ela é a espinha dorsal, não só da matemática e filosofia, mas da programação também. Esse conceito, a forma como a gente lida com lógica hoje, ela foi principalmente definida ali na época da Grécia, com grandes pensadores como Aristóteles. O Aristóteles ele tem um método interessante chamado silogismo, que ele permite que a gente chegue a uma conclusão através de duas premissas. Um exemplo disso, todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano, portanto, Sócrates é mortal. Isso parece bem simples assim, intuitivo, mas no dia a dia é exatamente o que a gente usa para chegar a conclusões lógicas, quando a gente está trabalhando, ordenando nossos códigos, criando as nossas estruturas, tá? É interessante a gente entender a origem das coisas. Para a gente entender verdadeiramente a lógica de programação, a gente precisa passar pela álgebra booleana. Eu sei que só de falar álgebra já dá um arrepio, mas calma que você vai ver que é uma coisa bem legal. Se a gente passar alguns séculos, milênios ali depois de Aristóteles, a gente vai chegar em 1815, quando nasceu George Boole. Tá? O George Boole ele revolucionou o mundo com a sua teoria da álgebra booleana. Ele é um dos gênios da história que não tiveram ainda seu mérito, ele é pouco conhecido, mas literalmente não existiria nada disso que a gente usa hoje sem a álgebra booleana. Antes da gente seguir, vale a gente lembrar o que significa álgebra, uma palavra que vem do árabe. Álgebra literalmente é um ramo da matemática que usa letras e símbolos para representar números e relações matemáticas. Na programação a gente está bem acostumado a usar símbolos também para representar as coisas, então tá tranquilo. Seguindo então, a álgebra booleana ela é baseada em três operações básicas, AND, OR ou NOT, tá? E elas operam usando os valores verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, como a gente está acostumado. Entrando um pouco mais nisso, a operação AND significa o seguinte: se a primeira variável tiver o valor true e a segunda true também, vai dar verdadeiro. Se uma delas tiver um valor falso, vai dar falso. No OR, já não. No OR, se uma tiver verdadeiro e outra falso, dá verdadeiro também, tá? Então, uma ou outra, OR. E o NOT, ele simplesmente inverte o valor. Por exemplo, se aqui eu tinha verdadeiro e eu coloco o NOT, ele fica falso. Isso é bem comum na programação quando a gente usa o exclamação, Se você coloca o ponto de exclamação antes de uma variável que tem verdadeiro ou falso, você inverte o valor dela, tá? Essas operações são bem comuns na programação e elas vêm da álgebra booleana. Se você lembrar, você já deve ter feito um dia if x maior do que zero, and, que a gente vai usar os z comerciais ali no JavaScript, y menor do que z, estou dando um exemplo. Então você está vendo que a gente está fazendo uma operação AND para tomar uma decisão condicional. Ou a gente poderia fazer um OR, ou a gente poderia inverter algum valor, tá? Então, a álgebra booleana ela é o dia a dia da lógica de programação. Embora a álgebra booleana seja algo genial, ela meio que ficou esquecida ali por 80 anos. Foi só no século 20, que o Claude Shannon redescobriu, a álgebra booleana. Ele é um engenheiro matemático, e aí ele fez um trabalho muito famoso de mestrado que demonstrou que a lógica booleana e a álgebra booleana poderia ajudar a desenhar circuitos eletrônicos que conseguiriam resolver problemas, tá? Então ele fez essa ponte entre esse conhecimento todo do George Boole
com o mundo da eletrônica. E assim, então, a álgebra booleana virou a matemática, ou a forma lógica como a gente estrutura, né, as coisas eletrônicas, com relés abrindo e fechando e coisas assim, né? Então, por isso o mundo virou esse mundo digital e binário que a gente conhece através desses gênios da história que foram agrupando o conhecimento. Claro, tiveram mais pessoas no meio de tudo isso, mas citando dois gênios aí que conectaram tudo isso e permitiram, né, que o mundo digital acontecesse, né? Então a gente pode falar disso que foi aplicado depois em transistores, né? Relés, transistores, que são essas coisas pequeníssimas que ficam dentro aí dos computadores dizendo se uma coisa está aberta ou fechada, né? Se é sim ou não, né? Eu assisti um documentário inteiro sobre a vida do George Boole, e aí lá nesse documentário tinha um cara da Intel em 2015 falando que eles estavam projetando um chip, isso 2015, cara, 8 anos atrás, quase 9 já, falando que eles estavam projetando um chip que teria mais transistores que pessoas na Terra. Com certeza isso já passou exponencialmente, né? Mas é bem interessante ver, né, como a gente consegue colocar mais chaves de abre e fecha dentro de um chip desse tamanho do que pessoas na Terra. E claro que a álgebra booleana também impactou todas as outras coisas, né? Os mecanismos de busca usam lógica booleana, né? A IA usa lógica booleana, também usa lógica diffuse, né? Isso é um assunto para outra hora, onde as coisas não são nem zero nem um, elas podem ficar entre uma coisa e outra, mas esse é um outro assunto. Mas a lógica booleana, né? A álgebra booleana, que leva, né, a lógica de programação, ela está dispersa por todo o nosso mundo eletrônico. E ela começa, então, com um pensamento lógico que passa a ser uma teoria matemática, que passa a ser aplicado no mundo real, e a gente nem sabe o quanto isso vai mudar a história da humanidade para sempre. Agora que a gente já fez essa viagem histórica, vamos falar sobre a lógica de programação no dia a dia, tá? O que é lógica de programação? Pode ser definido, né, como a aplicação, o uso da lógica para formular algoritmos, né, que vão resolver problemas. Mas o que são algoritmos? Algoritmos são conjuntos, né, de instruções feitas, né, para que a gente consiga executar uma tarefa ou resolver um problema. Então, o algoritmo é um conjunto ali de instruções ordenadas, né? A gente pode pensar isso como o clássico caso, né, da receita para se fazer um café, né? Então você tem um passo a passo para fazer o café, né? Um algoritmo para fazer o café. Eu vou dar um exemplo então de como eu faço um café, né? Se eu for fazer um café filtrado, eu provavelmente a primeira coisa que eu faço é colocar água para ferver. Essa seria a minha primeira linha do meu algoritmo, né? A segunda linha é que eu vou pegar aquela parte onde você coloca o filtro, vou colocar o filtro ali dentro. Se eu estiver com bom humor, com bastante tempo, eu vou escaldar o filtro com água quente para ele perder aquele gosto de papel, né? Então seria já a segunda, terceira linha ali do meu algoritmo. Depois eu vou colocar a quantidade exata de pó para a quantidade de água quente que eu tenho. Depois eu simplesmente vou colocar isso num recipiente, né, onde o café vai cair, e eu começo a jogar a água ali em cima. Então você vê que tem uma ordem lógica. Não tem como eu pegar o último passo e colocar ele primeiro, como, por exemplo, colocar água, jogar a água quente, antes que ela mesma exista. Então, o algoritmo, ele é esse conjunto de instruções sequenciais que tem um objetivo, né? No caso, fazer um café. Existem os famosos algoritmos das redes sociais, que servem para te mostrar o próximo conteúdo ou te sugerir alguém para você seguir. Os algoritmos, sei lá, do seu carro, que servem para controlar o peso da direção. Esses dias eu fui na oficina e descobri que eu posso mudar o peso da minha direção programando ali o carro, né, no caso. Então, existem instruções que elas vão fazer uma determinada tarefa e isso são os algoritmos. Você não pode esquecer esse conceito. Dando um exemplo, então, da programação, a gente vai ter o algoritmo de busca binária, né? Vamos supor que eu tenha números ordenados, né? Vamos supor que eu tenha ali uma lista de números, 1, 2, 8, 20, alguma coisa assim, mas de forma que exista uma lógica contínua entre os números, né? Vamos supor que eu quero encontrar o número 30. O que eu deveria fazer no meu algoritmo? Falar para ele, olha a primeira casa, se não for o 30... diga que não é 30 e olha a próxima. Aí depois continua fazendo isso até achar o 30. Você vê que é um algoritmo. Ele funcionaria se eu buscasse casa por casa, mas ele não é o algoritmo mais
eficiente. Por isso na programação a gente fala tanto sobre eficiência, né? Então esse algoritmo ele não é eficiente porque ele vai procurar casa por casa, não é a forma mais rápida de encontrar o número que eu quero. Vamos supor que seja o número 30. Uma boa forma poderia ser um algoritmo de busca binária, que eu faço o seguinte, eu peço para ele ver quantos números tem na lista, né, qual o tamanho da lista, e eu procuro, por exemplo, no número do meio da lista. Então vamos supor que o número do meio da lista, eu vou lá olhar, seja, sei lá, 100. Então eu já descobri que como as coisas são ordenadas, né, de baixo para cima, então 1, 2, 4, 8, 30, 90, enfim, eu sei que se eu peguei o 100 aqui na metade da lista, com certeza o 30 está na parte de baixo. Então eu jogo a parte de cima da lista fora e eu falo para ele, então procura na metade da metade, na metade dessa parte. Aí vamos supor que eu chegue no 28. Ele vai falar, legal, então a metade da metade é 28. Então joga a parte de baixo da lista fora e vamos procurar na parte de cima. Então eu vou procurar na metade de novo. E eu faço assim sucessivamente até encontrar o número 30. Você entende que isso é um algoritmo, assim como buscar de casa em casa é um algoritmo, mas esse é um algoritmo provavelmente mais eficiente para listas muito grandes, né, de se encontrar mais rapidamente um número. Então existem muitos algoritmos famosos na programação, quicksort, busca binária, né? Então existem várias fórmulas que outras pessoas já pensaram de realizar bem certas tarefas. Esses são os algoritmos famosos. Uma coisa que vale a gente diferenciar também é um algoritmo de um programa de computador. Um programa de computador, ele é a execução, né? É quando a gente pega um algoritmo, uma ideia que pode estar até escrita num papel de pão e transforma isso em código de verdade. Ele é a implementação de um algoritmo ou de mais algoritmos. Por exemplo, o Facebook e o Instagram, eles não são um algoritmo, eles são milhares de algoritmos que fazem milhares de tarefas, né? Então, um programa de computador ele é um conjunto, geralmente, de muitos algoritmos, né, com muitas coisas que eles devem fazer implementados em código. Eu posso ter um algoritmo escrito num papel de pão, implementar em JavaScript e em Python. É o mesmo algoritmo, mas são dois programas de computadores diferentes, tá? Então, o programa de computador é a implementação de um ou mais algoritmos. Vamos falar então sobre alguns elementos comuns aí da lógica da programação do dia a dia, né? Então eu fiz até uma lista aqui pra gente, ó, variáveis e tipos de dados. Entender o que é bem uma variável, uma constante, o que é um tipo de dado inteiro, um tipo de dado booleano, que você já deve imaginar o porquê tem esse nome booleano, né? Por causa do George Boole, da álgebra booleana, é claro, né? Operadores, a gente tem os operadores aritméticos, mais, menos, divisão, multiplicação, operadores também de comparação, igual, igual, maior, e também os operadores lógicos, né? AND, OR e NOT, que a gente já sabe de onde vem. Esse é o legal de você conhecer a história, que você entende os porquês das coisas, tá bom? Depois a gente tem estruturas também condicionais, por exemplo, if, ou seja, se tal coisa acontecer, eu executo isso, se não eu executo aquilo, né? Então a gente vai ter o if else, else if, switch e tudo mais. Laços de repetição são os famosos loops, né? Então a gente vai ter ali o for, o while, do while. É muito importante que você tenha certeza de tudo que eles fazem, tá? Não é muita coisa para você aprender. Os conceitos importantes não são tantos quanto parece. Depois a gente vai ter funções e procedimentos. Dá um exemplo de função. Lembra que a gente falou do algoritmo do café? A primeira coisa que eu falei no algoritmo do café é o seguinte: eu encheria a leiteira de água, né? Mas você vê que eu estou dizendo uma coisa já encapsulada. Por exemplo, encher a leiteira de água por si só já tem vários passos, né? Você tem que pegar uma leiteira, aí você tem que levar ela até um lugar que tem água, você tem que pôr água. Você está vendo que isso por si só já é um algoritmo? Então uma função, ela é como se fosse um conjunto já de instruções pré-prontas que a gente sabe que a gente vai precisar em vários algoritmos. Então é como se eu já tivesse criado um pequeno algoritmo separado só de encher, né, a leiteira de água, e aí eu chamo no meu algoritmo principal. Então ela virou uma função ali, entendeu? Uma função, um conjunto, ali, um pseudo-algoritmo, né? Um pequeno algoritmo, melhor dizendo, que já faz algo que eu vou precisar em outros algoritmos, tá? Mas enfim, você tem que se aprofundar nessas coisas básicas. Depois a gente vai ter então estruturas de dados, né? As famosas formas de organizar os nossos dados, né? Os arrays, as listas, as árvores, né? A gente vai ter grafos também, filas, pilhas. Então são formas de a gente organizar os nossos dados.
é bem importante que você mergulhe em cada um desses, tá? Aí você me pergunta, mas Léo, como eu vou aprender essas coisas? Você pode ir pela documentação. Eu enviei esse conteúdo aqui como newsletter, tá? Então o conteúdo desse vídeo eu enviei ele como newsletter do Ambit Code alguns dias atrás. Então sai a newsletter e depois sai o vídeo no YouTube. Lá eu deixei o link da documentação, mas é só procurar por MDN, JavaScript, por exemplo, que você vai encontrar essa documentação. Lá você vai poder ler sobre o que faz uma função, o que faz um if, ou você pode ir pelo caminho mais rápido, né, que é fazer um bom treinamento de programação como o nosso, né? A gente tem um programador Full Stack JavaScript, que a gente ensina a programação de forma completa ali, né? Inclusive todos esses elementos que eu estou falando aqui, que fazem parte da lógica de programação, com exemplos e tudo mais. Léo, dá para aprender programação sozinho? Dá para aprender. O treinamento é um acelerador. É para você não ter que pensar em tudo sozinho, é ter alguém com experiência te dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali. É para quem valoriza o tempo, não quer perder tempo, quer simplesmente ir pelo caminho mais otimizado para ter resultado, tá bom? Quando eu faço treinamentos, é justamente por isso. Eu sou muito bom em pesquisar as coisas na internet, mas ver uma visão de alguém que já passou por aquilo acelera demais o processo. Inclusive o link do treinamento tá aí embaixo, beleza? Programar é a arte de usar a lógica para criar algoritmos, combinando estruturas de controle, tipos primitivos e estruturas de dados, para fazer as máquinas executar as tarefas que a gente deseja, tá? Então, ter essa visão histórica, se aprofundar nesses conceitos básicos da lógica de programação do dia a dia, vai te permitir que você crie qualquer algoritmo, tá? Então é simplesmente seguir esses passos. Mas vamos falar agora sobre uma coisa importante. Dá para desenvolver então lógica de programação? É totalmente possível você desenvolver lógica de programação. Algumas pessoas têm uma facilidade um pouco maior inicialmente por outras coisas, outros problemas lógicos que elas resolveram na vida delas, né? Às vezes estudou alguma área relacionada ali. Mas você pode se tornar uma pessoa cada vez mais lógica, né? Cada problema que você resolve, ele vai para o seu acervo mental e a sua mente se torna mais poderosa e ela já tem a solução para os outros problemas que virão, que são semelhantes, tá bom? Então, a resposta mais óbvia e a verdade absoluta nesse caso, né, se é que é possível chegar numa verdade absoluta, é que a prática leva, né, ao desenvolvimento da sua capacidade de resolver problemas com lógica de programação. Algumas dicas para você, né? Se você ainda tem muita dificuldade, pratica com problemas simples que vão ficando cada vez mais difíceis, né? Não tenta resolver uma grande coisa de uma vez. Começa devagar, seja cada vez mais prático, né? Ler o código de outras pessoas resolvendo um problema lógico que você queria resolver ou qualquer outro problema, né? É muito bom. Você vê outras soluções, ao invés de você tentar sozinho, ler outros códigos vai te ajudar bastante, tá? Aprender a depurar e testar também é uma coisa bem legal, que significa que você vai aprender a encontrar problemas na sua resolução de problemas. Vamos supor que você criou um algoritmo todo ali para resolver uma determinada coisa, mas ele não está funcionando. Existem técnicas para você encontrar, né, esses problemas, seja através do software, né, por exemplo, no VS Code, que é o editor de texto mais famoso hoje, tem ali dentro ferramentas de depuração, né, para você encontrar o que a gente chama de bugs. Bugs geralmente são instruções ou coisas inesperadas no nosso software que atrapalham o funcionamento do nosso algoritmo, né? Então, você aprender a fazer esses testes, essa depuração é bem importante. E quando você for resolver um problema de lógica, tenha um pouco mais de paciência ali na hora da resolução e tenta entender melhor. Geralmente, quando alguém me pede ajuda com algum problema, geralmente essa pessoa mal leu o que era para ser feito e ela simplesmente está com dificuldade porque ela não se aprofundou no que era pedido ali. Então, se você aprender a ler, entender, olha, a entrada do que está sendo pedido é essa, a saída tem que ser aquela. Por exemplo, né, vamos supor que você vai criar uma função para fazer café. Então, quais instrumentos eu vou precisar? Como tem que ser esse café no final das contas, né? Então, você entender realmente o que está sendo pedido e o que se espera daquilo é muito importante. Então, mergulhar bem ali no que está sendo pedido é fundamental. Também separei aqui duas técnicas extras, tá? Que é uma coisa que ninguém fala, mas eu acho importante falar, que é o seguinte: a mente humana, ela passa por fases. Tem momento que você está com mais energia cerebral, tem momento que você está mais cansado, mais disperso, você vai ter mais dificuldade de resolver problemas, né? A mente humana, ela não é a mesma o tempo todo. Mas existem algumas técnicas que vão ajudar a sua mente a estar num estado de calma e tranquilidade, capaz de resolver problemas de forma mais
fácil. Você já deve ter passado por isso, por exemplo, estava ali tentando resolver o negócio, não ia para frente, saiu, tomou um café, deu uma relaxada e de repente, meu Deus, era só fazer isso. Aí você voltou e resolveu. Por quê? Porque a sua mente descansou, seu subconsciente ficou trabalhando ali também no problema. Então o que acontece? Você pode colocar a sua mente em estados mais aptos a resolver problemas, né? Então, uma coisa que eu faço todos os dias é a meditação. A meditação, ela é um treinamento que não tem nada de místico, ela é simplesmente treinar a sua capacidade de manter a atenção em uma única coisa. Obviamente que ela tem efeitos colaterais como relaxamento, calma, bem-estar, muitas coisas positivas, mas assim, na essência, se a gente for falar, ela é o treinamento da atenção, meditação de atenção, né? O que a gente pode ver aí chamado como shamatha, por exemplo, em algumas vertentes orientais, né? Que é esse treinamento da atenção que eu acho muito importante. Então, eu recomendo que você busque práticas para desenvolver a sua atenção. Seja, por exemplo, prestar atenção na sua respiração por 10 minutos, seja prestar atenção em um ponto, em um papel por algum tempo. Eu descobri que isso chama Tratak recentemente. Então, eu recomendo que você pesquise mais sobre técnicas de atenção, de meditação para atenção, tá? Não de insight ou coisas assim. E também reduzir as suas distrações. Se você está tentando resolver um problema, se o celular está do lado, o seu cérebro vai procurar a tarefa que traz mais prazer e menos dor. Então ele vai simplesmente querer rolar o feed e o problema ele vai sendo adiado e as coisas não vão para frente. Então, você aprender a eliminar todas as distrações vai te ajudar pra caramba a se tornar um resolvedor, uma resolvedora melhor de problemas. Então mantenha a sua mente calma, a sua mente atenta, reduza as distrações, que vai se tornar muito mais fácil você resolver problemas. Ao invés de você passar horas sofrendo, em alguns minutos você vai conseguir resolver aqueles problemas, criar um algoritmo que funcione, seja otimizado, seja eficiente. Então, se praticar o segredo, vamos praticar. Eu criei uma lista para você, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com exercícios com resolução, tá? Então lá tem um problema, que você vai ter que exercitar bastante sua lógica de programação, e tem também a resolução, que eu recomendo que você só veja depois de tentar resolver. Você pode tentar resolver em JavaScript, Python, Ruby, o que você quiser, mas a nossa resolução está em JavaScript. Nada que você levar para o ChatGPT e pedir para ele traduzir para Python, ele não vai fazer, né? Mas simplesmente recomendo bastante que você tente executar ali e veja como está a sua lógica de programação. Ela está em ordem de complexidade, então o primeiro é mais fácil, o último é mais difícil. E se você quer se diferenciar, se você é uma pessoa que quer ir além, a gente tem um treinamento chamado 30 desafios de JavaScript. Nele a gente tem 30 desafios, do mais fácil, né, do very easy até o very hard. E lá a gente traz um desafio em vídeo para você, e aí depois a gente faz a resolução dele em vídeo. Então você acompanha a gente resolvendo o problema, pensando, olha, aqui a gente resolve assim por causa disso, daquilo. É bem legal esse treinamento. Eu vou deixar para você o link aí embaixo também, você pode se inscrever nele. Ou se você quiser, e você quiser levar uma formação nossa que ensina programação do zero, né, bem completa, com projetos e tudo mais, aí você vai ter um desconto legal também, 30 desafios. Se você na hora de comprar a formação selecionar ele ali, você leva ele com um bom desconto, tá? Então você já leva, por exemplo, formação full stack, mais o 30 desafios. E se você está vendo esse vídeo até 25 de dezembro de 2023, a gente está com um kit de Natal para os alunos. Então, comprando agora, você vai ganhar um meu livro, né, que eu escrevi chamado Programador Nômade, contando a minha história como programador nômade, como viver esse lifestyle também. E vai ganhar nossa série, né, chamada Habilidades. São 18 mini cursos ensinando coisas específicas, habilidades para se diferenciar no mercado, como Vue.js, Tailwind, Angular, Design Patterns, UX para programadores. É bem completo, tá? Então você vai ganhar de graça esse curso e o livro se você se inscrever agora. Eu vou deixar o link também para você se inscrever numa das nossas formações e ganhar esse kit e poder levar o 30 desafio junto também com esse descontão. Espero que essa jornada pela história da lógica, da álgebra booleana, da criação dos computadores modernos tenha te inspirado e tenha te ajudado a ter um conhecimento mais profundo dos porquês das coisas que são tão ingenuamente ignorados pela maioria, tá? Se você viu esse vídeo até aqui, significa que você provavelmente é uma pessoa como eu que gosta de se aprofundar nas coisas. E se você quer que eu traga mais conteúdos profundos como esse, bem pesquisados,
Comenta aí, o seu comentário pode parecer não ter um significado tão grande, mas tem um grande significado para mim, porque é um sinal bem claro de que eu devo continuar criando esse tipo de vídeo. Então, não se esqueça que o segredo é a prática contínua, é o desenvolvimento de vários algoritmos até que se torne natural para você. Beleza? Espero o seu comentário, espero você também nas nossas formações, se for possível, e eu espero verdadeiramente que você se desenvolva no mundo da tecnologia e aproveite todo esse mundo incrível que a programação pode proporcionar. Valeu, programador!